Imagine que o mundo que conhecemos sofra mudanças brutais e catastróficas, deixando de ser o mesmo. Algo aconteceu. Talvez uma grande explosão radioativa tenha contaminado o meio ambiente. Ou talvez algum organismo alienígena tenha moldado a genética dos seres vivos do planeta. A verdade é que isso pouco importa. O que importa é que pessoas, animais, insetos e até mesmo a própria fauna começaram a sofrer mutações, gerando um verdadeiro pandemônio. Diversas tragédias, catástrofes e guerras emergiram, transformando completamente a Terra. Hoje, o que restou da humanidade tenta sobreviver em pequenas comunidades, lutando contra a própria natureza, assimilando não apenas os acontecimentos e verdades do mundo, mas também o ambiente ao redor, mudando sua aparência, sua forma de agir e até quem você é. Tudo isso que você acabou de ouvir faz parte do colapso, faz parte desse universo incrível e vasto que está vindo aí com tudo nas próximas semanas. Hoje é dia de Assimilação RPG. Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, sou ator, engenheiro e mestre de RPG e sejam todos vocês que estão me assistindo muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotina de Mestre. Não é a primeira vez que Assimilação RPG aparece aqui no Rotina. A primeira vez, inclusive, foi ano passado quando recebemos o playtest da equipe de Assimilação, onde podemos ter uma ideia bem legal de como que era o mundo, como era o cenário, como estava o começo do sistema, criação de ficha e etc, etc. Inclusive, estava passando na mesma época quando a série estava sendo lançada. Então era bem legal você assistir a série, acompanhar o sistema, tentar entender como eles estavam jogando ali. Mas agora o livro está basicamente pronto, tá para ser lançado aí se já não lançou. O Rotina tá com acesso ao beta quase final do jogo, então eu consigo falar com muito mais propriedade e, claro, te ensinar o que é assimilação e qual a proposta que o pessoal engajado que desenvolveu o projeto tinha quando criou ele. Senta que lá vem a história. Então vamos aí para a nossa primeira pergunta do dia. Caio, o que é Assimilação RPG? Desenvolvido pelo Hakim e pelo Lau e publicado pela editora New Order, Assimilação RPG trata-se de um mundo pós-apocalíptico. Toda a introdução do vídeo representa o colapso, que foi um evento marcante onde as coisas mudaram. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu, apenas sabem as consequências disso. Nesse jogo você vai interpretar um infectado, uma pessoa que tem um parasita dentro de si que a todo momento está tentando assimilar tanto o seu corpo com a fauna, a flora, com o ambiente, tentando criar um organismo totalmente novo. O mestre será o assimilador e ele basicamente vai representar tanto o mundo, os NPCs, quanto a fauna, a flora e até mesmo, por que não, o seu parasita. E tudo isso num mundo que foi marcado pela destruição e que assim, tá chegando aos finalmente. Ou na verdade, quem sabe, a um novo começo. Ao longo do jogo, o seu personagem está a todo momento em um cabo de guerra, tentando de forma determinada resistir à assimilação e aos seus efeitos, tentando resistir a esse parasita que quer te transformar num novo ser. Mas a pergunta que fica é, até quando você vai conseguir resistir a ele? E eu sei lá, porra! Basicamente, nesse RPG, o seu objetivo será sobreviver. A humanidade já não funciona como antes, afinal a tecnologia parece coisa do passado. Isso desde a mais básica como luz, eletricidade até a mais avançada como a criação de remédios em laboratórios para possíveis novos vírus. E por causa de todo esse contexto, a exploração não é mais apenas um capricho, talvez um hobby, na verdade se tornou uma necessidade. Afinal de contas, você precisa viver em comunidade para conseguir viver nesse mundo que tá, um caos. Os recursos estão cada vez mais escassos e as relações humanas se tornaram algo novo, principalmente quando a sua comunidade não bate muito das ideias com a comunidade vizinha, Então não bastasse você ter que lidar com todo o problema gerado, ter que lidar com a sobrevivência, ter que lidar com a assimilação, criaturas assimiladas, você ainda tem que lidar
com outros bichos que são piores do que tudo isso, né? Os humanos. Aí não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele, mata esse danado! E isso cria uma tensão, uma ambientação muito da hora, muito única e faz a ambientação ter uma personalidade muito dele, sabe? O seu personagem vai querer colocar o pouco que conquistou em xeque por causa de outra comunidade? Ou talvez o seu personagem sofreu muito e agora ele quer descontar tudo que sofreu na pele dos outros. É correto? Não é? Até onde você pode ou não fazer as coisas? Cadê a ética e a moral agora que a civilização humana foi pro caralho? Enfim, eu gosto muito dessa ideia porque ela é refletida em como funciona o sistema, os testes, os dados em si. O sistema de rolagens consegue criar um equilíbrio que eu acho legal, diferente, entre um jogo mais narrativo e um jogo mais mecânico, tentando priorizar todos os tipos de resultado com a narrativa, mas ainda abrindo espaço para combeiros de plantão. Ou será que não? E o conceito em si da rolagem é bastante simples. Ele vai funcionar baseado em pilhas de dados. Você vai pegar atributos, mecânicas, tudo que você tem, juntar um monte de dados e jogar. Quanto mais dados você rola, maior a sua chance de sucesso. Mas aqui a assimilação se destaca. Eu já vou falar o porquê, deixa eu só contextualizar vocês um pouco. Tudo bem. O sistema possui seus próprios dados, mas no geral você consegue jogar tranquilamente com os D6, os D10 e os D12. Vai funcionar como? Quando o assimilador pedir um teste, ele vai falar, ou você como jogador vai sugerir, um instinto, que é basicamente o atributo do seu personagem. Além disso, um conhecimento ou uma prática, que são tipo as perícias do jogo. Você vai pegar uma quantidade de D6 igual ao valor dos pontos que você tem no instinto utilizado, e também vai pegar uma quantidade de D8 igual ao valor da perícia, né, no caso do conhecimento ou prática utilizada também. Você vai rolar todos esses dados juntos e pode escolher o resultado de um dado para ser o resultado total da ação que você quis. Você sempre vai escolher só um dado, a não ser que tenha poderes, habilidades que pode escolher mais de um. Aí você deve estar pensando: pô, que merda, eu vou sempre pegar o maior número de GG, tá tranquilo, suave. Não, porque a assimilação RPG não funciona assim. Aí eu perdi no argumento. As faces do dado possuem desenhos que representam alguma coisa, e você sempre levará em consideração todos os desenhos que aparecem nessa face. Se aparecer uma joaninha, significa que você tirou um sucesso. Se aparecer um cervo, significa que é uma adaptação e aí você encontra uma forma criativa de resolver a situação. E se cair a coruja, basicamente é uma pressão, tu tá lascado, tu tá na merda, vai ter consequências narrativas e mecânicas. As faces do dado podem ter essas figuras isoladamente, como pode ter face que tem todas elas. Tem face que pode ter ali uma adaptação e uma pressão, tem lá que vai ter um sucesso e uma pressão, daqui vai ter os três, sucesso, pressão e adaptação, e isso torna o jogo dinâmico. Isso porque você tem que lidar com todas as faces do resultado. E isso torna o jogo bem diferente, bem interessante, e para ser bem sincero, eu nunca lembro de ter visto nada parecido com isso. Se você viu, deixa aqui nos comentários. Também possuímos o D12, que ele vai ser usado para rolagens assimiladas quando você deixa o seu instinto tomar conta de você e basicamente o parasita agir e não você, sabe? Quando fizer isso, você tem mais chances de sucesso, mais chances de conseguir o que você quer. Mas também tem uma chance maior de se obter pressão e falhar. Então é aquele jogo alto risco, alta recompensa. E apenas um detalhe para ficar claro, apesar de ter dados próprios, o jogo ensina você a utilizar os dados de RPG padrão, tá? Então não precisa se preocupar. Preocupado fico eu quando você tá assistindo o vídeo e não deixou o like, né? Pô, maior esforço aqui, fazer um vídeo da hora, legal, maneiro, você não deu like, não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu, pô, dá essa chance aí. Ajuda o Rotina de Mestre, hype o vídeo também. É um jeito muito tranquilo e assim faz eu me assimilar aqui no YouTube e fazer cada vez mais parte do canal, né? Que bosta. Enfim, voltando. Vamos falar um pouquinho da personalização de personagem. A personalização aqui eu achei ela profunda e interessante, mas ela funciona muito mais se você busca algo mais narrativo, mais que faça parte do roleplay, do que mecanicamente em si. Eu quero dizer que não dá pra você combar e fazer um personagem fazer várias coisas? Dá, mas não chega nem perto de um sistema D20 onde você fala, vou pegar esse feat com esse aqui pra causar mais dano e dar aquele danão, boom, explosão, firebomb. Não, não é pra isso. Não!
Mas vamos por parte, vamos primeiro entender como que funciona isso daqui. Todo personagem possui os seus instintos, que são as tendências inatas dele realizar determinada ação, que como eu já falei, é basicamente os atributos do jogo. Eles são divididos em 6 e são todos esses que tá mostrando aqui do lado para vocês. Seu personagem também possui os conhecimentos, que basicamente é a experiência que ele tem estudando, investigando determinada habilidade, que também são 6 que estão passando aqui do lado para vocês. Já pensou ter que ficar falando uma por uma assim, eu ia me complicar, né? E quem disse que isso é problema meu? E por fim temos as práticas, que são desenvolvidas através de treino, esforço diário, tentativa e erro. Também estão passando aqui do lado para vocês. Tudo isso que eu falei, todas essas categorias, tudo isso é conhecido como aptidão. E eles podem variar de valor de 1 até 5. Aí tem aquela coisa bem padrão de todo RPG, tem um background, mas aqui eu gostei que o background ele traz um pouco mais de, como posso dizer, contexto, não é algo tão vago. Você cria o background do seu personagem, você cria quem ele foi e eu sinto que tem mais impacto do que outros RPGs, o que é muito legal e muito bem-vindo. Sem mencionar os equipamentos, afinal, se você vai explorar, se você não quer ir de arrasta pra cima, você tem que ir bem armado, bem equipado, ou o melhor que você conseguir disso, né? E o que eu gostei muito daqui é o peso dos equipamentos, não o peso, né, em quilos, o peso na narrativa. Você pode pegar um equipamento que já tem ali no livro, ou você pode personalizá-los e criar o seu próprio equipamento. E a mecânica como eles funcionam, apesar de eu não desenvolver nesse vídeo, eu vou trazer isso em outro vídeo, é bem interessante, pois eles podem ser usados em momentos-chave da história, possuem durabilidade e podem te salvar de de um perigo enorme. Então valorize os equipamentos. Aqui, ó, tá bem legal. Que demais! E por fim nós temos o propósito, que vai servir não apenas para uma outra mecânica do jogo que eu já vou falar, mas também para guiar o seu personagem. Quem ele foi, quem ele é, por que ele está com essa comunidade, qual o sonho dele, o que ele almeja, o que ele busca, o que a comunidade em conjunto busca. Isso pode ser incrível para você manter a sua sanidade com um organismo que está a todo momento tentando te assimilar. E o que eu mais gosto é, por ser um mundo pós-apocalíptico, as relações entre esses personagens podem ser muito único. Vai ficar uma relação interessante onde alguns cresceram após o colapso e outros nasceram antes dele, sabe? Então vai ter toda essa diferença de geração que pode criar conflitos incríveis. Mas o ponto que mais me chamou a atenção nesse RPG é como funciona a mecânica de assimilação e determinação, que basicamente é o cabo de guerra entre quem você é e o organismo que está tentando te evoluir. Essa mecânica funciona mais ou menos como se fosse uma régua de 10 pontos. Se você tem 9 pontos em determinação, você tem 1 assimilação. E conforme a assimilação avança, a sua determinação cai. E conforme você recupera a determinação, a assimilação recua, dando um equilíbrio muito legal. Dá uma gestão de ações muito interessante para o seu jogador. Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. O que ele vai fazer? Vai manter a determinação dele nesse momento e impedir que a assimilação avance no corpo? Mas se ele não fizer isso, o personagem do amigo dele pode morrer. Vale a pena gastar pontos ou não? É bem interessante, apesar de eu ter algumas críticas que eu já vou falar daqui a pouco. E por que isso é importante? Porque existem mutações dentro de assimilação RPG. Conforme você vai perdendo determinação, você fica mais suscetível a ser assimilado pelo parasita. E existem 4 grupos de mutações que podem acontecer com o seu personagem. A primeira assimilação vai ser a evolutiva. É aquela que faz bem tanto para você quanto o parasita e apenas aguça, melhora, aprimora uma habilidade que já existe em você. Temos também as assimilações adaptativas, que elas são poderosas, fortes, interessantes, mas você tem que sacrificar alguma coisa para consegui-la. Talvez um pouco de determinação, talvez esquecer alguma memória, talvez ceder uma parte do seu corpo, nunca vamos saber. O terceiro grupo é da assimilação inoportuna. Essa aqui funciona assim, basicamente o seu corpo não está preparado para a aceleração da evolução. Normalmente a evolução acontece com gerações e o seu corpo acontecendo tudo muito rápido, ele não consegue desenvolver direito e alguma coisa nele dá defeito. Isso normalmente é representado por mudanças físicas ou até mentais do seu personagem. Sempre vai ser algo ruim, apesar de você ganhar poderes com isso. Então você vai ganhar alguma coisinha, mas em troca de uma coisa que vai ficar muito aparente em você. Esse é o grupo, inclusive, das assimilações mais bizarras, assim. Tem umas ali que eu olhei que eu falei, misericórdia. Que coisa horrorosa!
E por fim, as assimilações singulares. Essas daqui são raras, difíceis de acontecer. Dizem inclusive que é como se a própria fauna, o ambiente falasse com você e com o parasita e vocês juntos se transformaram em algo totalmente novo e bem específico. Tão específico com o ambiente, com as condições que você estava, que se uma outra pessoa passasse pelo mesmo lugar ali, das mesmas formas, talvez não acontecesse com ela. Normalmente, a pessoa que assimila dessa forma ganha alguma característica física e emocional, psicológica, muito ligada ao região, ao local, à fauna. E tudo isso reforça a ideia de que o personagem do jogador está a todo momento se segurando ou, né, tá se soltando de vez para ter essa mudança no seu corpo. E por fim, agora só essa última parte do vídeo, eu quero tecer algumas críticas ao sistema. Primeiramente, eu quero deixar claro, eu joguei a simulação uma vez, quando estava no alpha ainda, no lançamento, joguei com o pessoal lá da Távola, eu vou deixar o link aí para depois vocês verem se quiserem. Mas além disso, tenho esse contexto e o do livro que eu li. Então assim, eu tenho mais ou menos como era, como ficou, eu não devorei o livro, então entenda isso aqui como primeiras impressões, é em cima disso que eu vou argumentar. Eu gostei muito como funcionam as rolagens de assimilação. Na maioria das vezes, pelo menos a minha impressão, quando eu vejo alguém falando assim: nosso sistema é narrativo, nosso sistema vai utilizar a narrativa como ninguém, é desculpa para o cara que não gosta de ler, não ler direito e conseguir jogar e vender. Olá, eu gosto de dinheiro. Mas eu não senti isso em assimilação, porque isso funciona desde as rolagens. Tem uma face única, um tipo de sucesso único aonde você consegue usar o roleplay narrativa para se dar bem ou criar uma cena única. Ou seja, isso está intrínseco no sistema. E quanto a isso, eu achei muito bom e parabéns para a equipe, eu achei muito da hora mesmo. Outro ponto positivo que eu gostei muito é do sistema ele não tentar imitar outros tipos de sistema. O que eu penso agora é totalmente diferente do D20 clássico, ou GL clássico, ou até mesmo daqueles PBTA que são caóticos, né? Tipo o Avatar, que, enfim, mal escrito pra caramba, você fica em dúvida em um monte de coisa. Aqui as regras estão bem mais definidas. Não gosto de todas, mas eu sinto que elas estão mais definidinhas. Isso, além de ser raro e bem-vindo, é legal porque é diferente de tudo que a gente já viu. Não é tipo, eu peguei o sistema D20 e é igual o D&D, só que com uma mudança. Não, é algo bem único. Parabéns pra equipe também. Achei bonito, viu? Tá lindo. Minhas críticas nesse momento vão a duas mecânicas bem específicas e que eu não gostei muito. Apesar do conceito de determinação e assimilação ser interessante, bem-vindas, e é um conceito que eu acho muito da hora, eu achei confuso. Você tem 10 pontos, onde vai ter a briga do cabo de guerra entre determinação e assimilação, mas apesar de ser 10 níveis, na verdade, cada nível tem uma quantidade de pontos e aí o ponto que você... Eu achei muito estranho. E assim, eu leio o Pathfinder, não é um problema de interpretar, eu só achei estranho como tá escrito. Vou depois ler direitinho, com mais atenção, focado em explicar isso pra vocês, mas eu acho que eles podiam ter ido pra outro caminho. Por que não deixar cada nível você tem um ponto só e é isso? Pra dar mais variedade? Não achei, sei lá, não gostei. Tá bom. O segundo problema mecânico que eu enxergo é o seguinte, eu acho as assimilações aleatórias demais. Quando você vai assimilar, você basicamente vai tirar uma carta do deck e assim, o que vier, dependendo do dado que você jogar lá, é o que você vai assimilar e ponto. E assim, faz sentido, eu entendo, você não escolhe a assimilação que você vai virar, você não sabe como o parasita vai evoluir, você não sabe o ambiente que você vai estar, então não tô falando que não faça sentido com o contexto ou com o que eles queriam como design. O meu problema é que por ser aleatório demais, tira um pouco da espécie de escolha do jogador. E tudo bem, assim, eu entendo, faz parte, o jogador também precisa se adaptar ao que vai vir e se ele vai assimilar ou não, eu não tenho problema com isso. Eu só queria um pouquinho mais de controle sobre o que você vai fazer. Talvez tirar 2, 3 cartas e aí você escolhe a que melhor se adapte a você, ter mais pontos quando você for tirar a carta de assimilação e escolher entre 2 cartas, você poder gastar mais pontos para rolar uma outra carta, né, um outro teste. Talvez fossem formas de fazer isso. Não é ruim, eu não gostei, eu queria um pouquinho mais de controle, sabe? E o próprio Hakim é um combeiro safado, ele fala que ele gosta de combo, ele gosta de gente que combe e tudo mais, então fica um pouco difícil de você
buildar em cima, sabe? E tudo bem, a proposta do sistema não é essa, não adianta eu também estar procurando isso num sistema que não oferece isso, tá tudo certo. Mas é algo que eu queria um pouquinho mais, sabe? Porque aí senão o combo, entre aspas, vai ficar o quê? Na criação de personagem, ali no equipamento e com sorte na assimilação, então um pouco chato nesse sentido. E agora que você conheceu o Assimilação RPG, pega o seu equipamento, prepara o parasita e reza para não ser assimilado nas suas viagens mundo afora. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece, deixa o seu like, compartilha o vídeo, hype o vídeo, me segue nas redes sociais, elas estão passando aí na tela e os links estão aqui abaixo. E é claro, me fala o que você achou de assimilação. Você gosta do sistema? Não gosta? Vai jogar? Não vai jogar? Me conta tudo, eu vou adorar ouvir, beleza? Também peço por vocês que, por gentileza, compartilhe o vídeo com os amigos, faz chegar, marca o Hakim aqui embaixo, ó, hashtag ASRPG, pra gente ver se eles respondem aqui, se eles curtem o conteúdo também, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo nível.